Olá, tudo jóia, meus queridos alunos? Hoje eu estou aqui para dar continuidade em nosso conteúdo. Nas aulas anteriores, nós estudamos, sobre as retas e hoje nós vamos um pouquinho mais além. Vamos lá? Nós vamos falar de giros e ângulos. Vamos ver o que vem a ser giros e ângulos. Acho até que é um conteúdo que não é novo para vocês, porque vocês já devem ter estudado no ano anterior, no 5º ano, não é isso? Então vamos lá. O que me vem à cabeça quando visualizo a palavra ângulos? Afinal, que é ângulo? É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Então, eu tenho duas semirretas que partem do mesmo ponto e formam um ângulo. Essas semirretas, que ela tem origem no vértice, é que formam esses ângulos. Aí, olhando na figura, analisando, olha aí. Eu tenho, aqui, uma semirreta de origem, uma semirreta de origem O, que vai até aqui, OA é uma semirreta. A outra semirreta parte do mesmo ponto, do O até o B. Então, as duas juntas formam essa abertura, que é chamada de ângulo. O ângulo, ele tem os lados, lado OA e lado OB. E tenho o vértice do ângulo, vértice O. E o que é a notação do ângulo? É o nome. Como que se nomeia um ângulo? A notação dele. AOB. Ele pode ser nomeado de uma outra forma também. Só com o O. Ou AOB, ou só o vértice O também. Pode ser, voltando aqui, eu tenho simplesmente o vértice O e AOB. É a mesma notação. Como nomear um ângulo? Em geral, como na figura anterior, usam-se 3 letras maiúsculas. 2 que marcam pontos da semirreta que formam o ângulo. E uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Eu já havia falado, AOB, AOB, ou simplesmente O. Entendido? Continuando então, hein? Aqui eu já falei também, outra forma de nomear o ângulo, que é simplesmente, esse ângulo aqui. Tá vendo? Sem o vértice, eu tenho esse ângulo aqui, a abertura dele é o ângulo A. Aqui é o vértice, mas aqui, é a abertura. Os ângulos estão sempre presentes em nossas vidas e quase não damos conta. Quer ver? Aqui, onde tem ângulo, aqui no carro, na roda do carro, é um exemplo, mas tem vários. Aqui nos cantinhos, da mesa, tem ângulo, que nós vamos aprender a classificar esse ângulo. Relembrar, né? Aqui na roda da bicicleta, aqui nos cantinhos, tem semirretas aqui. Então, várias situações eu tenho um ângulo, no ponteiro do relógio. Olha aqui, até no nosso corpo nós podemos formar ângulos. Para compreender melhor, vamos ver. Eu tenho... eu preciso que você, que está me assistindo aí, né, meus alunos, queridos alunos, fiquem de pé e vamos representar a hora desse relógio aí usando o braço.
Como que a gente vai fazer isso? Vai ficar de pé, vai colocar os dois braços juntinhos. Essa representação corresponde a um ângulo de 0 grau, que vai do 0 até o 360. Por quê? Porque quando o ângulo ele começa aqui e dá uma volta completa e se junta aqui, ó, as duas semirretas, os dois ponteiros estão juntinhos. Ele deu uma volta completa. Essa volta completa, ela é medida em grau e quando o ângulo começa no 0 grau, vai até o 360. Quando completa uma volta toda, 360. Ok? Essa outra representação também dá pra gente fazer com o braço, ó. É o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Levanta o braço esquerdo para cima e o braço direito para o lado, ou vice-versa. Formamos um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Agora, como que o ângulo é medido? Que nós já falamos, agora já falamos do grau, né? Já vimos que a unidade de medida usada para os ângulos é o grau, que simbolizamos com essa bolinha aí, ó. Em geral, o instrumento utilizado para realizar as medidas dos ângulos é o transferidor. Esse transferidor pode ser de dois tipos. Ele pode ser em formato de semicírculo e pode ser em formato de um círculo, né? Que ele está mais dividido em 360 e dividido em 180. Continuando. Como usar esse transferidor? Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Vocês também já devem conhecer o transferidor, já devem ter aprendido a medir o ângulo. Quando a gente tiver o nosso contato físico, eu vou ensinar um por um, relembrar como que se mede um ângulo. Então, cada ângulo que a gente quer medir, a gente usa esse transferidor. E o transferidor, você tem que colocar sobre o vértice do ângulo, aqui nessa pontinha, ó, o 0, que é o centro do transferidor, pra gente saber a medida dessa abertura aqui, ó. Nesse caso aqui, esse ângulo médio, ó, olha onde passou a semirreta, no 0 até o 120. E com o nosso corpo, podemos formar ângulos de alguma maneira? De que forma? Vamos ver? Nós já até vimos no braço, né? Mas olha no corpo. Aqui tem ângulo, ó, ângulo reto, tá vendo? Aqui no braço tem ângulo. Agora vamos classificar esses ângulos. Como que a gente classifica os ângulos? Eu tenho o ângulo reto, que eu já falei, que ele mede 90 graus, ó. Ele é representado por esse quadradinho aqui com uma bolinha, é o ângulo reto. Aqui também esse ângulo de vértice V. O ângulo raso, que mede 180, olha aqui, ó, a perna, ó, retinha, o nosso corpo, ó, ângulo de 180, meio círculo. Temos o ângulo agudo, que é aquele que mede menos que 90, é o ângulo que tem a medida menor que 90. Olha aí, esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque ele mede menos que 90. O ângulo obtuso, olha o ângulo obtuso aí, é aquele que tem a medida maior que 90 e menor que 180. Ele não pode passar de 180. Então, aquele que tem a medida maior que 90 e menor que 180. Então, esse ângulo é o ângulo obtuso. Ângulo giro
é aquele que dá um giro completo. Ele vai do 0 até o 360. Nessa figura, nós temos aí, ó, o ângulo nulo é o ângulo. Esse ângulo, ele é o ângulo que tem valor igual a 0. Ele é chamado de ângulo nulo. O ângulo que tem valor entre 0 e 90 é o ângulo agudo. O ângulo que tem... o ângulo reto, ele mede 90, não é isso? E o ângulo obtuso, ele mede de 90 a 180. O ângulo raso é o ângulo que tem valor igual a 180. Ele é 180. E uma volta é o ângulo que corresponde, ele vai do 0 até o 360, ele deu uma volta completa. Ok? Então, agora a gente vai, vocês vão lá para as atividades, tentar fazer todas as atividades propostas. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, que estou à disposição de vocês. Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.